Mas vamos à pergunta. Em Mateus 8, verso 11 e 12, diz o seguinte, no verso 11: Mas eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Aí o 12: E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora, lá na frente, no capítulo 13, no verso 38, Jesus explicando a parábola do joio e do trigo aos discípulos, ele diz o seguinte, verso 38 do capítulo 13: O campo e o mundo, a boa semente, são os filhos do reino, e o joio são os discípulos, são os filhos do maligno. Minha dúvida agora, ele perguntando, é a seguinte: quem são esses filhos do reino que vão ser lançados nas trevas exteriores? E o que quer dizer trevas exteriores na Bíblia? A pergunta dele é o seguinte, porque lá no texto no capítulo 12, está dizendo que os filhos do reino serão jogados nas trevas. Como assim? O filho do reino vai entrar nas trevas? Aqui é o seguinte, ó. Ser jogado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, é uma linguagem que descreve a perdição do ímpio ou dessa pessoa mencionada aqui, o filho do reino, vou lhe dizer o porquê, mencionada a perdição dele e seu eterno afastamento de Deus e sua depois posterior destruição no lago de fogo, né? Agora, quem são os filhos do reino? Se você ler aqui no contexto do verso 5, Cristo está aqui, eu vou ler a partir do verso 5 para você compreender, ó. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião. O que era um centurião? Era um chefe da guarda romana que comandava 100 soldados. Ou seja, esse centurião era um não-judeu, era um gentio, era um pagão. Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vai, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Olha quem são os filhos do reino. Os israelitas, os descendentes deles, ou seja, o povo judeu da época de Cristo. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, muitos que não são do reino, quem não receberam a verdade diretamente como povo judeu, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mas os súditos do reino serão lançados, ou seja, os descendentes de Israel, os judeus. Então, o que Cristo está dizendo nesse contexto? Enquanto um pagão tem fé suficiente para dizer que Cristo, com uma palavra, curaria o seu servo, muitos judeus não estavam aceitando o Cristo que havia sido prometido no Antigo Testamento. Ok? Então, é dessas pessoas que Cristo está falando. Muitos que têm a verdade bíblica, não aceitam como deveriam essas verdades bíblicas. E acabarão o quê? Indo para as trevas, indo para a perdição.